Olá, colega médico, tudo bem? Você é daqueles que atende o seu paciente ainda em 10 minutos? Aquele médico que olha só a tireoide, só o colesterol ou só a pressão arterial? Se você é desses, olha, eu lamento te informar, mas você está bem ultrapassado. Hoje em dia os pacientes querem muito mais que isso, né? Eles querem alguém que possa realmente ouvir o que ele está dizendo e que possa traduzir essa queixa dele em forma de esclarecimento, que possa ser resolutivo para esse paciente. Muitas vezes não é só a tireoide, não é só o colesterol, não é só a pressão arterial. É todo um contexto. Na faculdade, a gente aprende, né, a fazer aquela anamnese detalhada, perguntar como é a casa do paciente, quantos cômodos tem, quantas pessoas moram com ele, se existe animal de estimação, lembra disso? Você não podia esquecer de nada, da história social, da história farmacológica, né, da história pregressa dele a respeito de algum tipo de vício. Você faz isso no seu consultório ou no atendimento que você faz lá no seu ambulatório, onde você atende? Duvido que você faça. E aí, isso faz uma diferença muito grande, porque na maioria das vezes, esse atendimento de 10 minutos, você não vai conseguir fazer um atendimento pleno para o seu paciente de maneira nenhuma. É impossível, não tem como. Isso é humanamente impossível. Não existe possibilidade de a gente nem conhecer esse paciente, quanto mais conseguir trazer uma resolução para ele. Então eu digo porque eu já passei por isso. O paciente chegava para mim com TSH e T4 livre e falava: doutora, eu vim ver minha tireoide. Ou vinha só com o examezinho do colesterol e falava: doutora, eu vim ver meu colesterol. E aí eu dizia para ela se ia continuar o remédio ou não, se ia aumentar a dose ou não, e pronto, acabou a consulta. Isso, gente, graças a Deus, né? É algo que está sendo totalmente ultrapassado. Cada vez mais os pacientes têm buscado algo diferente. E isso, ao meu ver, é maravilhoso, porque a gente começa a colocar os convênios de saúde na parede. A gente não pode ter um atendimento tão rápido assim. Isso prejudica a todo mundo, inclusive ao médico. Porque não é só o fato dele não conseguir ouvir o paciente, de não trazer uma resolução para ele. É pelo fato dele muito facilmente poder errar o diagnóstico e ter um erro médico ali. Ele pode, nossa, fazer tanta coisa ali fora do contexto por simplesmente não conseguir ouvir o seu paciente em tempo, né? Porque não dá realmente tempo para isso. Então, é algo que a gente precisa mudar, não é algo que pode ser continuado. E eu já recebi algumas vezes no meu consultório, né, alguns pacientes que depois da conversa, da nossa consulta, de olhar tudo, que olha para mim e fala assim: poxa, mas nenhum médico nunca me disse isso. Às vezes coisa simples, tá, gente? Por exemplo, uma resistência insulínica muito grande, até paciente com diagnóstico de diabetes que não foi dado. O médico simplesmente passou uma medicação para ele, mandou para casa, não falou a respeito da doença, não explicou o que era, enfim. Isso é muito triste para nossa classe médica. A gente fica muito mal visto perante a sociedade. E de verdade, eu não quero participar disso de maneira nenhuma. Eu quero que os pacientes se lembrem de mim como alguém que presta atenção no que está sendo falado e que consiga, da melhor forma, trazer uma resolução para ele. O que pode acontecer é eu não ter conhecimento suficiente para aquilo, e se eu não tiver, o meu paciente vai ser o primeiro a saber, porque eu sempre falo: olha, eu vou estudar, não é minha área, não sei te informar, mas a gente vai rever isso, mas eu preciso saber o que está se passando com ele, não vai ser em 10 minutos que isso vai acontecer. Outras vezes, o paciente chega para mim e fala: olha, doutora, a senhora é a quinta, sexta médica que eu procuro, e ninguém me explicou ainda o que está acontecendo comigo. E às vezes, gente, não é nada demais. Às vezes é uma coisa simples até. Mas você precisa ouvir o seu paciente, você precisa explicar para o seu paciente tudo o que está acontecendo. E para tudo isso que eu falei, a gente precisa de tempo, né? Tempo, gente, é algo muito precioso para a gente nos nossos dias atuais, né? A gente precisa otimizar o nosso tempo, otimizar o tempo do paciente, mas fazer com que esse tempo que ele está pagando para ficar com você seja válido. Então, por isso que eu comento sempre com vocês que é totalmente possível você trabalhar menos tempo, ganhando mais do que normalmente é preconizado,
Porque o paciente, ele quer pagar por isso, ele quer se sentir acolhido, ele quer alguém que realmente traga uma resolução para ele. E se você for essa pessoa, ele vai pagar para você esse valor muito feliz, muito contente e vai te indicar para muitas outras pessoas, se você souber fazer diferença na vida dele. E não vai ser atendendo em 10 minutos que você vai conseguir isso. E aí vem a pergunta, né? Será que eu resolvo o problema do meu paciente porque eu sou melhor do que outros médicos? Lógico que não. Eu só gastei um pouquinho mais de tempo com ele. Eu só consegui ouvir um pouco mais. Eu só consegui colher uma anamnese um pouco melhor e ir direto ao ponto do que ele precisava. Não sou melhor do que ninguém. Eu só consigo ser uma melhor ouvinte, talvez. E isso, mais uma vez eu falo, não porque eu seja melhor, mas porque eu consigo mais tempo para poder proporcionar essa consulta a ele. E talvez seja isso que você precise. Ter um tempo maior de atendimento com seu paciente, um acolhimento maior, para que você consiga dar um diagnóstico mais preciso mesmo para esse paciente, né? Eu peguei um caso, uns anos atrás, de uma jovem senhora, ela tinha, se eu não me engano, 40 e poucos anos na época, que tinha crises, né, renais de repetição por formação de cálculos e ela vivia tendo que fazer litotripsia. Da última vez foi um cálculo até um pouquinho maior, o urologista falou que talvez ela perdesse aquela função renal, né, daquele rim. E ela sempre fazia o mesmo tratamento e não sabia a causa. E aí, quando eu fui conversar com ela, questionando mesmo, né, as coisas que ela já tinha feito e tudo, ninguém tinha pensado no hiperparatiroidismo para ela, sabe? Com todas aquelas características. E ela, sim, ela já tinha parado no endócrino, tá? Ela não tinha ido só no urologista. Porque, sim, o urologista tem que pensar nas causas, sim, né, das nefrolitíases, mas talvez não seja tão obrigação dele. Do endocrinologista Resumo da ópera, ela tinha um tumor de paratireoide, tirou esse tumor de paratireoide, a vida dela mudou totalmente, nunca mais ela fez uma formação de cálculo renal e ela não precisou mais passar por nenhuma cirurgia. Eu fiz alguma coisa diferente? Só dei um pouco mais de atenção ao caso. E aí, mais uma vez eu falo, gente, a gente precisa de tempo para que a gente possa colocar o nosso conhecimento em prática. A gente não consegue fazer isso em 10 minutos jamais. E como eu sempre trago, né, o problema para vocês e apresento a solução, hoje não vai ser diferente. Como que você pode fazer para melhorar o seu tempo de atendimento, então? Primeira coisa, passar isso para o seu convênio, que você não vai atender mais em 10 minutos, que o atendimento vai ser no mínimo de meia hora. Obviamente, na maioria das vezes eles não vão aceitar, e aí o que você pode fazer é você começar a mudar o seu atendimento. Por exemplo, se você atende terça e quinta-feira, você vai começar a atender às terças-feiras de meia hora ou a cada uma hora, né? Você vai determinar o seu tempo em consulta particular. E aí esse atendimento é totalmente diferenciado do atendimento de convênio. E você vai começar a deixar isso claro para o seu paciente. Se o seu paciente chegar para você, por exemplo, com uma função tireoidiana e com um monte de queixa, você vai falar para ele, olha, seu fulano, eu acho que realmente eu preciso de mais tempo para isso, mas infelizmente o tempo do atendimento do convênio é muito curto, eu não consigo conversar com você o suficiente, mas se você quiser, eu tenho um outro dia de atendimento em que eu faço esse atendimento de medicina preventiva e que a gente consegue conversar muito melhor. Se você quiser, dá uma conversadinha com a secretária ali fora que ela vai te explicar como funciona. E é isso. Não é o ideal, né? O ideal é realmente você fazer só o particular ou só o convênio. Você trabalhar com o convênio e com o particular é um pouco complexo, mas não é impossível, tá? Quando eu migrei, eu já tinha o meu consultório particular, já fazia medicina esportiva no meu consultório particular e atendia doenças numa clínica de especialidades. Quando o paciente queria algo além, né, daquele atendimento de doenças, eu falava para ele, olha, essa parte eu não faço aqui, porque realmente eu demando de muito mais tempo para isso, eu atendo em outro lugar, o endereço é tal, o telefone é tal, se você tiver interesse, entre em contato com a minha secretária. E devagarinho eu fui fazendo essa migração. A maioria dos pacientes de convênio, eles acabam não seguindo. Por quê? Porque eles querem pessoas que atendam pelo convênio. Quando essas pessoas enxergam a parte de medicina preventiva, eles fazem essa parte, eles migram com você. Mesmo que eles mantenham um convênio com outras especialidades e tudo, mas eles vão acabar se fidelizando a você porque o tratamento é diferente, é totalmente diferenciado. E é isso que você tem que mostrar. Então é importante, pessoal,
é você mostrar diferença no seu atendimento, começar a trazer eficácia para os seus pacientes em termos de resolução e começar a usar o seu nome mesmo como uma referência. As pessoas vão começar a te enxergar de forma diferente, as pessoas vão começar a procurar você por uma busca diferente, não somente aquele médico que cuida do cálculo renal, mas aquele urologista que tem o cuidado de olhar todo o contexto. E você precisa se preparar para isso, para ter um atendimento totalmente personalizado e que possa ver o paciente como um todo. A gente tem que voltar a enxergar isso, né? A enxergar as pessoas como elas são e não somente como um pedacinho do corpo ou um exame laboratorial. A gente precisa trazer essa medicina de volta, gente. Valorize seu CRM.